Galerinha, bem-vindos ao Matemágica. Aqui você fica por dentro do melhor da matemática básica no Enem e também em concursos públicos. Então, antes de começarmos a videoaula de hoje, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito, deixe seu like, coloca nos comentários os próximos assuntos que você espera para as próximas videoaulas. Também não esquece de curtir a nossa página lá no Facebook, página Matemágica. Lá vou estar compartilhando os links dos vídeos que eu posto no canal e vou estar postando também listas de exercício para nós resolvermos e aprendermos juntos, ok? Vem comigo! Pessoal, a videoaula de hoje nós vamos realizar operações com os números fracionários. Nós vamos aprender a somar e subtrair frações, vamos aprender a multiplicar e dividir também. Para realizar essa tarefa, nós vamos contar com uma ferramenta indispensável, que é o MMC, ok? Vem comigo que eu te explico o que significa. Pessoal, o MMC significa menor múltiplo comum. Ele é um múltiplo que pertence a dois ou mais números ao mesmo tempo. Vou colocar o conceito aqui rapidinho para a gente trabalhar com ele. Se eu quisesse calcular o MMC entre dois números, o 2 e o 7, e eu quero descobrir o menor múltiplo comum entre esses dois números, eu devo escrever todos os múltiplos de 2, então 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, e eu poderia escrever a sequência infinita dos múltiplos de 2. Agora vamos escrever os múltiplos de 7. Então, começa com o próprio 7, 14, 21, 28, 35, e eu também poderia escrever a infinita sequência de múltiplos de 7. Mas, qual é o conceito aqui? Eu quero um múltiplo que pertença aos dois, eu quero um múltiplo comum. Então, vamos lá. Eu quero encontrar um múltiplo de 2 e de 7 ao mesmo tempo. Percebam que aqui, o 14 é múltiplo dos dois ao mesmo tempo. E se eu der sequência aos meus múltiplos de 2, o próximo aqui vai ser o 16, 18, 20, 24 e por aí vai. Então, eu ia encontrar outro múltiplo de 7 nessa sequência. Mas o menor seria o 14. Ou seja, o MMC entre 2 e 7 é 14. Vamos para outro exemplo que fica mais fácil de a gente entender. Vamos calcular agora o MMC entre 3 e 8. Então, vamos escrever todos os múltiplos de 3 e todos os múltiplos de 8. Ou pelo menos uma parte deles, né? Vamos lá. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 e vamos lá. Agora vamos para os múltiplos de 8. 8, 16, 24, 32, 40 e também essa sequência vai longe. Pessoal, o múltiplo que faz parte da sequência dos múltiplos de 3 e também dos múltiplos de 8 é exatamente o nosso 24. Ok? Então, em suma, calcular o MMC nada mais é do que encontrar um múltiplo que pertença aos dois ao mesmo tempo, que ele seja o menor. Ok? Mas, professor Rony, como que eu faço para calcular o MMC entre dois ou mais números sem realizar esse procedimento de escrever os múltiplos? Bem, vamos lá. Eu vou te ensinar um procedimentozinho bem prático. Vamos calcular o MMC entre o 8 e o 12. Pessoal, antes de calcularmos o MMC de 8 e 12, nós vamos precisar dividir, tá bom? Então, nós vamos dividir o 8 e o 12 ao mesmo tempo e nós vamos multiplicar seus divisores. Olha como é que eu vou fazer. Eu vou dividir os dois ao mesmo tempo. Vou dividir o 8 e o 12. Vou começar essa divisão pelo número 2. Então, vou dividir 8 por 2. O resultado eu vou colocar aqui embaixo do 8, que é 4. Agora eu vou dividir o 12 por 2, o resultado eu vou colocar embaixo do 12, que é 6. O 4 e o 6 são números que ainda podem ser divididos por 2, então eu vou continuar a divisão. 4 dividido para 2 é 2, o 2 vem para debaixo do 4. 6 dividido para 2
3. Então, 3 vem para debaixo do 6. O 2 é divisível por 2. O 3 não é, mas nós vamos continuar dividindo por 2, porque existe um número que consegue ser divisível por 2. Então, vamos lá. 2 dividido para 2, 1. O 3, pessoal, como ele não foi dividido, nós vamos repetir. Dessa forma, agora eu vou dividir por 3. Esse 1 nós vamos só repetir. 3 dividido para 3, 1. Esses carinhas que estão aqui separados são os divisores. Nós vamos multiplicar todos. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Dessa forma, o MMC entre 8 e 12 é 24. Ok? Ficou alguma dúvida? Deixa aí nos comentários que eu tiro já já. Vamos lá, pessoal. Agora vamos para o tema fundamental da nossa aula. Vamos operar com as frações. Nós vamos somar e subtrair frações. Pessoal, antes de nós começarmos, a gente tem duas observações para adição e subtração. Nós temos que observar se os denominadores são iguais. Bem, vamos pegar o exemplo, a fração 2 oitavos e 5 oitavos. Os denominadores dessas frações, 8 e 8, são iguais. Dessa forma, eu vou fazer o seguinte, eu vou repetir o denominador, que é 8, e vou pegar os numeradores e vou somar. Dessa forma, 2 mais 5, 7. Então, 2 oitavos mais 5 oitavos é 7 oitavos. Ok? Deu para entender essa regrinha, pessoal? Essa regrinha vale tanto para adição quanto para subtração, tá bom? Então, se for 2 oitavos mais 5 oitavos, nós vamos somar, vai ser desse jeito. Se for 2 oitavos menos 5 oitavos, a única diferença é que nós vamos colocar o sinal do menos e vamos realizar a continha de subtração. Tá bom? Então, vamos lá. 7 oitavos. Vamos para outro exemplo. Agora, a gente tem uma operação de subtração. Nós temos 4 quintos menos 1 quinto. Pessoal, a regrinha vai ser a mesma. Eu vou observar se os denominadores são iguais. 5 e 5 os denominadores. Eu vou repetir os denominadores e vou subtrair os numeradores. Ó, a continha aqui é de subtração, então eu vou fazer 4 menos 1. Então, eu repito o denominador e subtraio os numeradores. 4 menos 1, 3. Então, é 3 quintos, ou 3 sobre 5. 4 quintos menos 1 quinto, 3 quintos. Deu para entender, galerinha? Vem comigo para mais um exemplo. Agora eu tenho 2 oitavos mais 5 oitavos menos 3 oitavos. O que eu devo observar? Devo observar se os denominadores são iguais. Da primeira fração é 8, da segunda também, da terceira também. O que eu devo fazer com todos eles? Eu devo repetir. E eu vou realizar a operação em que aparece entre os numeradores. Então, vai ficar 2 mais 5, depois menos 3. 2 mais 5 é 7. Então, 7 menos 3 é igual a 4 oitavos. Ok? Pessoal, essa expressão aqui, a nossa fração, resultado, ela se encontra muito grande. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos simplificar essas frações. Nós realizamos esse processo, pessoal, sempre que for necessário, tá bom? Então, o que é simplificar uma fração? Você vai dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número. É um número que divide o 4 e o 8 ao mesmo tempo, tá bom? E essa divisão tem que ser exata, tá bom, pessoal? Eu vou dividir o 4 por 4 e o 8 também por 4. 4 dividido para 4 é 1, 8 dividido para 4, 2. Então, nós temos aqui a fração 1 sobre 2. 2 oitavos mais 5 oitavos menos 3 oitavos é 1 sobre 2, 1 meio. Ok? Então, esse procedimento aqui você vai utilizar sempre, tá bom? Essa aqui, pessoal, esse 1 sobre 2, ele está na forma
irredutível, ok? E é assim que a gente costuma usar o resultado das frações. Vamos lá, o que é feito com os denominadores diferentes? Pessoal, nós vamos utilizar o MMC. Vamos utilizar aquela ferramenta que nós vimos no início do vídeo, tá bom? Vem comigo que eu vou te explicar como que funciona. Vamos pegar a fração 3/8 mais 1/10. Nós vamos fazer o seguinte, pessoal. Nós vamos escrever a fração 3/8 como uma fração com o mesmo denominador que a fração 1/10. Para isso, nós vamos utilizar as frações equivalentes, ok? Vamos utilizar essas fraçõezinhas aqui. Eu explico no primeiro vídeo que frações equivalentes são frações que se escrevem de forma diferente, mas possuem a mesma representação. Por exemplo, se você quer representar 50 sobre 100, você pode representar essa fração como sendo 1 sobre 2, 1 meio. Aqui nós temos 50 centésimos e aqui nós temos 1 meio. Por que essas duas frações, embora escritas diferentes, mas possuem o mesmo significado? 50 é a metade de 100. 1 é a metade de 2. Então, nós vamos utilizar frações desse tipo, tá bom? Vamos lá, ver como que fica. Pessoal, primeiro eu vou trabalhar só com os denominadores. Trabalhar só com o 8 e com o 10. Eu vou calcular o MMC do 8 e do 10. Vem aqui para o cantinho. O que eu faço? Eu vou dividir os dois números e multiplicar os divisores. Vamos lá multiplicar por 2. 8 dividido para 2 é 4. 10 dividido para 2 é 5. 4 dividido para 2 é 2. 5 não é divisível por 2, nós vamos repetir. 2 dividido para 2 é 1. E o 5 nós repetimos novamente. Agora, eu não vou poder mais dividir para 2. Eu vou poder dividir para 5. 5 dividido para 5, 1 e 1. O que eu faço com os divisores? Eu vou multiplicar. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 5, 40. Agora é que entra as minhas frações equivalentes, pessoal. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou substituir o denominador da primeira fração, da fração 3/8, que era 8, eu vou colocar 40. Ok? A segunda fração eu também farei isso, porque eu estou reescrevendo essas frações aqui. Bem, como que eu vou fazer para descobrir qual vai ser o meu numerador? Eu vou dividir o 40 pelo 8. 40 dividido para 8 é 5. E o 5 eu vou multiplicar pelo 3. Então, 40 dividido para 8, 5. 5 vezes 3, 15. Então, a fração 3/8 é uma fração equivalente à fração 15/40. Entendeu? Vamos descobrir agora qual é a fração que é equivalente à fração 1/10. Eu vou pegar o 40, vou dividir para 10, o resultado é 4. E o 4 eu vou multiplicar por 1. 4 vezes 1, 4. O que eu faço agora? Somo as duas frações. Pessoal, percebam o seguinte, uma coisa bem interessante. As duas frações agora têm mesmo denominador. E lembra do início? Como que eu faço para somar frações com o mesmo denominador? Eu repito o denominador e somo ou subtraio os numeradores. Faço 15 mais 4. 15 mais 4 é quanto, pessoal? 19. Então, vai ficar 19 sobre 40, ou 19/40 avos. Deu para entender direitinho? Não deu? Vamos para mais um exemplo que fica mais prático. Vamos somar a fração 3/4 com a fração 5/9. Novamente, pessoal, vamos calcular o MMC dos denominadores, do 4 e do 9. Então, eu vou pegar o 4 aqui no cantinho e o 9 e vou dividi-los. Vamos dividir por 2. 4 dividido para 2 é 2.
O 9 não é divisível, então nós vamos repetir. 2 dividido para 2 é 1. 9 nós vamos repetir. E agora vamos dividir por 3. 9 dividido para 3, 3. 3 dividido para 1, 1. Vamos lá. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 3, 36. Esse 36 vai substituir esse 4 e vai substituir o 9, tá bom? Vamos lá ver como é que fica. Então, no lugar da primeira fração, eu coloco 36. No lugar da segunda fração, também coloco 36 no denominador. Eu faço o quê? 36 dividido para 4, resultado é 9. 9 vezes 3, 27. Então, aqui em cima, pessoal, vai ficar 27. 36 dividido para 9, 4. 4 vezes 5, 20. Então, aqui em cima fica 20. O que é que nós vamos fazer agora? Só somar as duas frações, já que as duas possuem o mesmo denominador. Vamos lá. Repete o 36, nós vamos fazer 27 mais 20. O resultado é 47,36 avos. Pessoal, é dessa forma que nós vamos somar frações com denominadores diferentes. Ok? Se ficou alguma dúvida, volta para o vídeo novamente, ou então deixa nos comentários que eu vou responder. Vamos ver agora a questão da subtração. Pessoal, a regra vai continuar sendo a mesma, tá bom? Porém, nós vamos utilizar agora como operação a subtração. O que nós vamos fazer primeiro? Calcular o MMC entre 8 e 10. Vamos dividir o 8 e o 10 por 2. 8 dividido para 2 é 4. 10 dividido para 2 é 5. Divisão por 2. 4 dividido para 2 é 2. 5 não dá para dividir, nós vamos repetir. 2 dividido para 2 é 1. Baixamos o 5 novamente. E agora vamos dividir para 5. E o resultado é 1. Agora é só fazer a multiplicação. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 5, 40. Vamos substituir o 8 e o 10 pelo 40. E vamos descobrir qual é a fração equivalente a esses dois. Então, nós vamos dividir o 40 pelo 8, e o resultado será 5. Esse 5 nós vamos multiplicar por 3, e o resultado será 15. 40 dividido para 10, 4. 4 vezes 5, 20. Então, nós temos 15 sobre 40 menos 20 sobre 40. Como que nós vamos proceder? Vamos repetir os denominadores e vamos subtrair os numeradores. Então, vamos lá, pessoal. Número negativo na área. 20 é maior que o 15. Então, eu faço o seguinte. Ao invés de fazer 15 menos 20, para facilitar e você não ficar se enrolando com a questão do sinal, eu costumo fazer o seguinte. Eu vou colocar o maior número na frente e vou realizar a continha de menos. Então, fica 20 menos 15, que é 5. Aí você lembra, quem que é o número maior, o 20 ou o 15? O 20. Qual é o número que está na frente, o sinal que está na frente do 20? É menos, então a gente coloca o menos lá com 5. Então, vai ficar menos 5, 40 avos. Ok? Pessoal, passadas essas operações, adição e subtração, vamos ver multiplicação e divisão, tá bom? Vamos ver primeiro a multiplicação. O conceito multiplicativo das frações é bem simples, pessoal. Toda vez que você tiver duas frações multiplicando entre si, você vai multiplicar o denominador com o denominador e o numerador com o numerador. De cima vezes o de cima, de baixo vezes o de baixo. Não esquece que o resultado do de cima permanece em cima e o resultado do de baixo permanece embaixo. 3 vezes 4, 12. 2 vezes 5, 10.
não esqueça que nós vamos simplificar as frações, tá bom? O que é simplificar? Lembra, você vai dividir o 12 e o 10 pelo mesmo número. Que número é esse? Você escolhe, desde que divida os dois ao mesmo tempo. Eu vou dividir os dois por 2. 12 dividido para 2 é 6. 10 dividido para 2, 5. Pronto, pessoal. Aqui a nossa fração está na forma irredutível. Não existe mais nenhum número que divida o 6 e que divida o 5 ao mesmo tempo, tá? Isso para a divisão ser exata, pessoal. Vamos lá para mais um exemplo. 4 sextos e 7 quintos. Vamos multiplicar o 4 vezes o 7. 4 vezes 7, 28. 6 vezes 5, 30. Mesma coisa, pessoal. Vamos simplificar. Mas não existe nenhum número que divida o 28 e o 30 ao mesmo tempo? Existe. É o 2. Então, nós vamos dividir 28 para 2 e 30 também para 2. 28 dividido para 2, 14. 30 dividido para 2, 15. Então, nós vamos ter a fração 14 15 avos. Compreenderam? Então, só para recapitular, na multiplicação das frações, você multiplica o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Numerador vezes numerador e denominador vezes denominador, ok? Vamos lá para a divisão, pessoal, porque se você aprendeu a multiplicação, a divisão é batata, tá bom? Vamos lá, na divisão de frações, nós vamos fazer o seguinte, pessoal. Nós vamos ficar atentos à fração que aparece primeiro. Essa fração que aparece primeiro, ela é chamada de dividendo, tá bom? Assim como lá o procedimento prático da divisão usual. A segunda fração é a divisora. Então, nós vamos ter primeira fração, segunda fração. E existe uma regrinha bem prática. Nós vamos repetir a primeira fração, 3 quartos. Nós vamos multiplicar pelo inverso da segunda. O que seria esse inverso? Pessoal, o denominador vai se transformar em numerador e o numerador vai se transformar em denominador. Nós vamos inverter a ordem dos números. Então, ao invés de ser 4 terços, vai ser 3 sobre 4. Ok? Aí, como que você faz essa multiplicação? Multiplica o de cima com o de cima, de baixo com o de baixo. Fica da seguinte forma. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 4, 16. Prontinho. 9, 16 avos. Vou mostrar mais um exemplo. A fração 1/10 dividida para 2 quintos. Vamos lembrar da regrinha. Primeira fração, segunda fração. Nós vamos repetir a primeira fração, 1/10. E nós vamos multiplicar pelo inverso da segunda. O 2 vai para baixo e o 5 vem para cima. Então, vai ficar 5 meios. Multiplicaremos agora o 1 vezes 5, que é 5, e o 10 vezes 2, que é 20. Prontinho, pessoal. Falta só nós simplificarmos, dividir o número de cima e o número de baixo pelo mesmo número. Vou dividir 5 para 5 e 20 para 5. 5 dividido para 5 é 1, 20 dividido para 5, 1 quarto. Ou seja, 1/10 vezes 2 quintos é igual a 1 quarto. Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Não esquece de dar like se gostou, ou dislike se também não gostou, porque aí eu vou estar sabendo, ok? Aceito sugestões também de conteúdos e se você tiver dúvida com alguma questão, manda ela para mim lá na página Matemágica, que eu vou estar resolvendo e vou estar postando um vídeo da resolução aqui para você, ok? Muito obrigado. Tchau, tchau.